Vamos para a nossa palavra nesse momento. O Senhor trouxe uma palavra muito pontual para esse dia, né? De manhã foi a mesma palavra. E é uma palavra onde todas as igrejas Lagoinha, no Dia da Família, foi pregada, foi falado nas igrejas, nós fomos ministrados com essa palavra. E o Senhor também vai trazer hoje em nossos corações algo novo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te agradecemos por essa noite, por esse dia. Nós te agradecemos por esse culto, Deus, por podermos participar, fazer parte, Senhor, da tua obra, Senhor, que é um privilégio para nós. Toma esse momento em tuas mãos, que seja o teu Espírito Santo falando através de nós. Que nada, Senhor, venha do nosso coração, mas tudo venha, Senhor, do Teu Espírito. Que as palavras que forem ditas venham como fogo, Senhor, aos nossos corações. E que eles estejam, Senhor, disponíveis, Senhor, à transformação que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Estou de volta. Obrigado pelas orações da igreja. Como é bom ter esse apoio da igreja em oração, pessoas orando pela gente. É bom demais ter esse cuidado dos irmãos. Saber que tem um povo que é reconhecido pelo nome de Deus, que ora pela gente. Um povo cheio da unção. Glória a Deus, que Deus abençoe cada vida. Em nome de Jesus. E essa mensagem, como minha esposa falou, ela foi proposta. Cultos fixos da Lagoinha, que são estabelecidos, Pentecostes, culto da família, a gente recebe a palavra. Os outros é todos a gente que Deus fala com a gente e a gente ministra, né? Não que Deus não fale. E eu pego essas palavras e sempre tem umas modificações, né? Tem umas inserções, algumas... E essa aqui não foi diferente, né? Houve várias modificações aqui. E o texto hoje, a história hoje é sobre Neemias. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre a reconstrução de muros. Só que hoje é mais direcionado para a família, né? A reconstrução da família. Mas vamos fazer a nossa declaração de fé? Todos sabem? Levante a sua Bíblia de papel ou celular. Vamos fazer a nossa declaração? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Vocês prestaram atenção em cada frase? Aqui é o nosso manual de fé e prática. O que ela diz, ela tem todas as direções para a nossa vida. Qualquer coisa que a gente possa estar passando dentro da nossa família, qualquer coisa que a gente possa estar passando dentro do nosso trabalho, aqui tem direcionamento. O que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. E essa igreja é uma igreja cristocêntrica, uma igreja que ama a palavra de Deus. A gente ama esse livro aqui, de Gênesis e Apocalipse. A gente não tira livros, a gente não tem texto que não seguimos, a gente segue ela na íntegra. E o texto de hoje é Neemias 2, de 11, eu vou ler de 11 a 18. Neemias 2, de 11 a 18. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Neemias 2, de 11 a 18. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Isso aqui Deus ministrou muito no meu coração, vai ser tema para uma mensagem futura. A gente guardar o que Deus coloca no nosso coração primeiramente. Vai ser tema futuro. De noite, saí, não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado.
De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Olha o segredo aí da palavra de Deus. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Geralmente eu não leio um texto tão longo assim, né? Geralmente o texto é curtinho. Esse texto é um pouco longo. E ele conta a história de Neemias, né? Uma parte da história de Neemias. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Nome difícil, né? Artaxerxes. E quando ele recebeu uma visita de um irmão, ele mostrou a calamidade que estavam os muros de Jerusalém. E aquilo penetrou no coração de Neemias. E aquilo já mudou a circunstância dele. Ele ficou incomodado com aquilo. Como que a minha terra natal, como que a minha cidade, ela está destruída. E ele começou uma mobilização para fazer alguma coisa. Ele não ficou inerte. A inércia de Neemias, né? Ele ficou, eu tenho que fazer alguma coisa. Primeira coisa que ele fez foi jejuar e orar. Neemias era um homem de oração. Ele orava, ele jejuava, buscava o Senhor. E antes de falar com o rei, ele fez todo esse processo de oração, jejum. Ele foi, levou para o rei. Levou para o rei não, ele chegou na presença do rei triste. E o rei pergunta a Neemias: ué, o que está acontecendo contigo? Doente você não está, mas estou vendo que seu semblante está caído. E ele fala: como posso estar feliz se a minha cidade, Jerusalém, ela está destruída? Os muros que protegem a minha cidade, eles estão destruídos. Essa é a história de Neemias. Eu falei um resumo breve aqui do início. E o rei, ele concede o favor a Neemias. E Neemias recebe, inclusive, para poder pegar autorização para pegar material de construção. Recebe todo um apoio para poder chegar e reconstruir os muros. A gente vê também que Neemias, ele não veio só para reconstruir os muros. Ele também veio para restaurar a identidade do povo, né? Ele trouxe a identidade de filho, de povo de Deus novamente para aquele povo que estava ali no meio das ruínas, né? O templo ele já estava, né, reconstruído, mas os muros ainda estavam mostrando algo que precisava ainda ser corrigido, consertado, não é mesmo? Antes da reconstrução do muro, a gente precisa o quê? Reconstruir os altares. Antes de Neemias reconstruir os muros, ele reconstruiu a adoração e o sacrifício. Para antes, junto com Esdras, que reconstruiu o templo, reconstruiu a adoração e o sacrifício. A gente vê isso muito nítido na Bíblia, em diversos textos. E tem um texto, e tem uma história que é de Gideão. Todos conhecem a história de Gideão? É uma história muito legal, né? Que Gideão, ele estava no lagar, malhando trigo. O lagar é para você pisar vinho, pisar uva para fazer vinho. Ele estava malhando trigo, com medo do povo inimigo que levava todo o alimento. E Deus chama Gideão e chega para ele e fala: homem forte. E Gideão: eu? Está falando comigo? Homem forte. E Gideão, ele faz uma prova de Deus, né? Se sou eu
molha fora, molha dentro, ele faz uma prova. Se essa missão é para mim, ele vai e faz uns testes com Deus, né? E só que a missão é dele. A missão é sua para poder você vencer essa batalha. Mas antes dele partir para a batalha, o que ele faz? A gente escutou aqui no testemunho da família, Alexandre, Hélio, a gente precisa destruir altares. A gente tem que derrubar altares, ídolos que a gente carrega, e a gente precisa reconstruir os altares ao Senhor. É a primeira coisa, o primeiro passo, antes da reconstrução, antes de uma batalha, de iniciar uma batalha, a gente precisa reconstruir altares. E como é que a gente reconstrói altares na nossa vida? A gente tem que reconstruir o culto, a adoração dentro do nosso lar. Precisamos ter adoração dentro do nosso lar. Quando a Esther, ela estava de joelho no quarto, orando, quando ela estava de joelho, lendo a palavra, ela estava reconstruindo o altar dentro da casa dele. A gente vê esse texto nítido numa família, num testemunho da família, a reconstrução do altar. Reconstruindo o altar, destruindo ídolos. Ah, pastor, mas eu não tenho ídolos. Eu não tenho uma imagem na minha casa onde eu me dobro. Tudo que a gente coloca acima de Deus, ele se torna ídolo na nossa vida. Pode ser um trabalho. Um filho pode ser um ídolo. A gente pode ter uma casa, uma chácara. Isso tudo é ídolo, pode ser um ídolo na nossa vida. Onde é que está essa posição? A esposa pode estar acima de Deus. Onde é que está essa posição? Acima de Deus não pode ter nada. Tudo que estiver acima de Deus na nossa vida, ele é um altar de adoração, idólatra. E a gente tem que colocar tudo no seu devido lugar. Algo que atrapalhe a minha adoração e o meu louvor, aquilo é um ídolo na minha vida. E a gente tem que quebrar esses ídolos para restaurar a adoração. Toda família, toda casa, ela tem algo a ser reconstruído. Não existe família perfeita, família doriana. Não existe uma vida perfeita. A gente está buscando essa medida de plenitude, parecidos com Cristo. Mas não chegamos lá e temos algo a melhorar. Às vezes é um comportamento, às vezes é um hábito, e a gente precisa melhorar. E melhorando individualmente, a gente acaba melhorando. A gente precisa reconstruir. Então, toda família tem algo para reconstruir. Em Neemias 2, 13b e 17 diz assim: examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Precisamos parar e dar uma examinada na nossa vida, examinar a nossa família. Essa inspeção, né? Ele fala aqui que ele foi examinando, inspecionando o muro. Ele foi, saiu, foi andando, foi inspecionando, foi vendo onde tinha brecha, onde precisava reconstruir. É necessário que nós façamos isso todos os dias. Primeiro em nosso coração e depois como família na nossa casa. Como estamos agindo na nossa casa, como estamos agindo no nosso trabalho, como estamos agindo como filhos. Será que estamos agindo conforme a palavra de Deus? Será que estamos agindo conforme o que o Senhor nos mandou fazer? Nós precisamos estar atentos, examinar, né? Salmo 139 fala, né? Ô Senhor, examina meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, não é mesmo? E o Senhor fala, sonda, né? A gente pede para o Senhor sondar o nosso coração. Esse salmo fala sobre isso. E é necessária essa inspeção. Porque para a gente achar o que está errado, a gente precisa buscar e saber o que está errado. Então, pedir ao Senhor que Ele revele isso a nós é importante. E só o Espírito Santo pode revelar. Só o Espírito Santo pode nos trazer aquilo que precisa ser corrigido. E Ele também vai nos instruir como devemos corrigir.
como devemos reconstruir, como devemos consertar, como devemos colocar ali, né, uma massa nova naquela brecha que a gente está dando ali. Então nós precisamos estar atentos sobre essas brechas. Porque os muros, o que são os muros a não ser uma proteção, né? Aqui em Neemias a gente fala, aqui em Neemias o templo ele já estava pronto, mas faltava o quê? Os muros. E se esses muros quebrados estavam deixando o templo vulnerável. E hoje, qual é o templo? O nosso coração. Se nós não levantarmos esses muros, palavra, conhecimento, oração, jejum, devoção ao Senhor, entrega, arrependimento, perdão, tudo isso são os muros de proteção que nós levantamos para que o nosso coração não seja atingido. A palavra de Deus fala que nós precisamos guardar o nosso coração, não é mesmo? E esses muros, são esses os muros que irão proteger o nosso coração. Nós precisamos buscar o Senhor incessantemente. Devemos ser incansáveis em buscar o Senhor e ter um coração, né, disponível à correção, né, um coração ensinável, um coração disposto à transformação. Porque aquilo que o Senhor escolheu para nós é bom, agradável e perfeito. Sempre, sempre será. Por mais que a gente veja que é alguma coisa que vai ser difícil a gente agir, o Senhor garante vitória. O Senhor garante um bom final, não é mesmo? Então nós devemos confiar na mão do Senhor, confiar naquilo que o Senhor tem falado para nós, para transformar, para mudar, né? Para que a gente possa estar protegendo, para que o Espírito Santo aqui, que habita no nosso coração, possa estar protegido. Amém? E às vezes o muro da família, ele está sofrendo alguns problemas, ele está derrubado. E é evidente com a comunicação quebrada. Famílias com a comunicação quebrada. Nos tempos do celular, cada vez menos, na era da comunicação, cada vez menos as pessoas têm interagido e têm conversado. Vamos confessar um pecado aqui, né? Deixa eu confessar pecado. Eu tenho uma tradição, né? Eu saio do trabalho, aí eu passo na padaria, compro um pão quentinho, aí vou para casa. Aí chego na minha casa, pego ali, eu tenho um salame lá, gosto de um salame, comer um pão com salame. Já era esse salame. Aí cortou meu salame, minha enfermeira cortou meu salame. Um pão com salame. Aí eu vou para frente da televisão e começo a mudar os canais nos esportes. Aí eu vou, ESPN, Sport TV, eu vou nos esportes. Só que eu não estou vendo nada, eu estou na caixinha do nada. O homem precisa da caixa do nada. Aí eu entro naquela caixa do nada, quando de repente eu estou lá no ápice da caixa do nada. Aí chega a esposa. Chega a esposa, cheia de vontade de contar as coisas que aconteceu durante o dia. E eu no fundo da caixa do nada. E Deus tem trabalhado isso em mim, né? Que aí quando ela chega, eu saio da minha caixa do nada. Perto lá de liga a TV e dou atenção. Pois é, ele tem escuto. 30 minutos, gente, para ficar na caixa do nada, porque eu chego geralmente de 30 a 40 minutos dele, né, que eu vou buscar o Isaac na escola, e aí eu chego um pouquinho depois dele. Então ele tem 30 minutos para ficar na caixa do nada. Tá bom, não tá bom? É muito pouco, né, ótimo. Muito pouco. Isso, a comunicação, aproveitando, né, a gente vai ter um curso de comunicação conjugal, que vai ser lá na nossa regional. É muito bom esse curso. Muitos elogios, né? A gente não fez ainda, mas é muito bom. O pessoal dá boas gargalhadas nesse curso de comunicação. E às vezes, a brecha no muro é um desgaste emocional dentro da família. Às vezes é uma raiz que a gente traz para dentro da família, que a gente trouxe da nossa criação, algum trauma. Às vezes é distância espiritual.
a gente acaba se afastando de Deus durante a caminhada. Isso a gente traz, são brechas no nosso muro. Falta de tempo para ter um relacionamento com Deus. E essa questão da distância espiritual é muito importante, porque uma casa, ela precisa de quê? Manutenção, não é mesmo? Precisa ser cuidada. E como nós iremos cuidar da nossa casa se nós não termos a manutenção espiritual? Se nós não estamos ali ligados à videira, ligados ao corpo de Cristo, não tem como a gente trazer essa manutenção para a nossa casa sem a presença de Deus. Não tem como. Esse aqui é um manual para todas as coisas da nossa vida. Não existe nada que essa palavra não tenha resposta. Individualismo. Cada um no seu quarto, uma família separada, cada um no seu canto, um na sala ou no quarto, um outro no lugar. Individualismo são brechas no nosso muro destruído. Competitividade. Às vezes um casal, ele briga, compete. Eu tenho que passar num concurso. Aí passa num concurso, a esposa passa no melhor, aí o marido, não, agora eu tenho que passar no melhor. E vira aquela competitividade dentro de casa. Isso são brechas. A família, ela é uma equipe. Não é uma divisão, não tem divisão, não tem competitividade dentro da família. Somos uma equipe dentro da família. E a gente precisa, antes de reconstruir, a gente precisa fazer um diagnóstico. Como Neemias fez, ele deu a volta no muro e viu tudo que ele precisava ser feito. Quando a gente tem que fazer uma obra em casa, uma reforma, a gente vai lá, olha o que vai precisar. Verifica o que precisa e precisamos fazer um diagnóstico. E a gente faz 3 perguntas. Como que a gente vivia? Como era a nossa vida? Como estamos hoje? E no que podemos melhorar? A gente faz 3 perguntas para a gente fazer um diagnóstico da nossa situação. Como que a gente vivia? Como estamos vivendo? E como que eu quero que a minha família siga daqui por diante? São o diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, a gente vai seguir para a próxima fase, que é: todos têm algo para contribuir dentro da reconstrução do lar. Todos podem fazer alguma coisa. Mas isso aí é obrigação da esposa. Povo, hoje é culto da família. Mas não quer dizer que é direcionado aqui hoje a mensagem, o culto, para os casais. É direcionado para a família. É a família. E nós somos famílias de Cristo. Todos aqui são família. E cada um tem algo para contribuir. Às vezes eu vou dar um exemplo aqui como um casal, mas não se apegue só no casal. Esteja trazendo para a sua situação, a situação da tua família. Às vezes é uma mãe solteira que criou, às vezes um pai solteiro que criou, divorciado. A gente tem várias situações familiares dentro da igreja. E esteja trazendo para a tua realidade hoje essa. E cada um pode contribuir com a reconstrução do lar. Não, isso aí é obrigação da minha esposa. Ela, a mulher sábia, é que edifica. Se é edificação, a Bíblia fala, é ela que tem que reconstruir. Eu vou ficar aqui de boa. Cada um tem a sua parte na reconstrução. O marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, o tio, cada um tem uma parte de reconstrução. Dentro do lar, cada um tem o seu nível de responsabilidade dentro da reconstrução. E Neemias, ele não ficou apenas lamentando. Lá no capítulo 2, versículo 18, está escrito: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Toda vez que a gente avista algo quebrado, depois que a gente inspeciona, a gente vê algo quebrado, não é para ficar sentado, não é para ficar esperando. Se o Senhor nos revelou, se o Senhor nos mostrou, é para agir. E quando Deus chama, a única coisa que nós temos que fazer é obedecer.
Obedecer imediatamente. Isso o pastor Esdras sempre fala conosco, né? O pastor Esdras é o pastor da regional. Obedecer imediatamente. Não perca tempo, não se distraia. Não prolongue, não fique 40 anos no deserto. Não é necessário. O Senhor, Ele se revela a nós, o Espírito Santo se revela a nós, para que nós possamos trilhar as veredas justas, para que nós possamos estar nos caminhos do Senhor. Então, quando Ele nos chama, nós precisamos ter essa decisão. Às vezes é difícil, sim, o Senhor não falou que seria fácil, mas Ele garantiu que estaria conosco. Ele garantiu que estaria ao nosso lado e nos ajudaria a permanecer no caminho. Então, nós precisamos ter essa decisão racional, confiar no Senhor, né? O Senhor também, Ele vai levantar pessoas para nos ajudar. É fato que o Senhor nos colocou num corpo. Nós cantamos, né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. O Senhor nos chama como família para expressar a sua glória. É isso que o Senhor nos chama. Estejam ligados à videira, que é Jesus. Mas como corpo, Ele nos chama para reinar aqui nessa terra também. A responsabilidade, ela é individual. A gente não pode esperar uma atitude do outro. A gente tem que começar em nós. Às vezes um filho, ele fica sem falar com o pai durante 20 anos, porque ele espera que aquele pai peça perdão para ele. E por que ele não toma esse passo logo? Vai lá e fala com esse pai e pede esse perdão. A gente precisa restaurar. Primeiro passo, a responsabilidade ela é individual. Depois do individual, começa a ter uma mobilização dentro da família e começa a virar algo coletivo. E todos acabam em uma unidade, buscando aquela restauração. Mas o primeiro passo é individual. Não espere o outro. Dê esse passo primeiro. Busque essa reconciliação e essa reconstrução. E ninguém é pequeno demais para poder reconstruir. Às vezes, começa na adolescente dentro da nossa casa. Às vezes, numa criança. A gente trabalhou muito tempo no Kids, lá na nossa regional. E várias famílias foram reconstruídas com uma palavra de um pequeno que levou para dentro de casa. Quantos testemunhos de um pequeno que recebeu dentro do Kids, que levou toda a família a ser reconstruída. Não tem ninguém pequeno demais. E ninguém pode transferir a responsabilidade para o outro. Eu tenho que ver as minhas culpas. A gente recebe muitos casais, a gente faz muito gabinete, né? E é típico da briga de casal, né? O outro que tem todos os problemas e o outro que tem todos os problemas. Eu sou um santo, não tenho nada. E a gente não pode passar a responsabilidade, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, né? E ligar um alerta, pelo menos, né? O homem que é muito turrão, né? Às vezes ele leva mais tempo para poder entender isso, né? E quando a mulher está olhando para mim, turrão, fala a Deus. Fala, Jeová. Aí, Luiz, ela está te dando as cotoveladas aí, ó. Aí, às vezes o homem é muito turrão. E muitas das coisas eu sou turrão. Mas às vezes eu paro para refletir. Muitas vezes, não, poucas vezes eu paro para refletir. E paro para refletir sobre algo que diz, mas não é que é verdade mesmo isso aí? E a gente para, medita e transforma aquilo. se cada um fizer a sua parte, né? Em qualquer circunstância, em qualquer relacionamento, se cada um fizer a sua parte, a reconstrução não vai ficar mais rápido?
Se cada um assumir a sua responsabilidade, a reconstrução vai ser muito mais rápida, muito mais rápida. Né? Eu falei de manhã e vou repetir, né? Jesus no seu ministério aqui nessa terra, ele convocou pessoas, não foi? Ele não convocou 12 inicialmente? Ele convocou 12 para estar com ele. Podia fazer tudo sozinho. Ele é o Pai, ele é Deus, ele era Deus aqui nessa terra em forma humana. Mas ele convocou 12 para nos ensinar a trabalhar juntos. Como família, como corpo de Cristo. A cruz, ela nos mostra isso, né? Um relacionamento com o Pai e um relacionamento com o corpo. E é assim que o Senhor nos ensina e nos ordena a trabalhar. Quando um desanima, outro encoraja. Quando um falha, outro ajuda a levantar. Quando todos caminham juntos, a casa se torna mais forte. Eclesiastes 4, 9 a 12 é um texto muito utilizado em casamento. Ele diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso tudo, a Bíblia já nos ensinando o trabalho em equipe. A família, ela foi instituída por Deus. É um projeto de Deus. E cada vez mais o inimigo, ele quer destruir a família, quer destruir esse projeto. Ele quer acabar com a célula da sociedade. A família que vai gerar mudança, uma família cheia de Deus, ela gera uma mudança na sociedade. Cada vez mais famílias cheias de Deus, a gente vai ter mudança na sociedade. Só que a gente precisa de coragem, força, união, para poder enfrentar as dificuldades em família. E não chutar o balde. Chutar o balde e vou abandonar tudo. Vou sair. Coragem para poder enfrentar os medos. Uma coragem para sair da zona de conforto. Está muito bom do jeito que está. Não está bom não. A gente pode melhorar. Uma coragem para vencer os pecados. Vencer os pecados precisa de coragem. Coragem para pedir perdão ao outro. Que dificuldade. Perdão é mandamento. Não é algo, eu faço se eu quiser. A Bíblia diz que perdão é mandamento. Coragem para pedir perdão. Coragem para renunciar o egoísmo e o individualismo. E coragem para recomeçar, se for necessário. Não. Deus sustenta todo o processo, apesar de qualquer oposição. Vocês acham que foi fácil para Neemias reconstruir os muros? Ele enfrentou oposição. Lembra que eu falei aqui do início que vai ser uma mensagem do futuro aí? Sobre o segredo no falar ali que eu vi? Que eu falei com vocês do texto? Ninguém sabia do projeto de Neemias. Aí vocês perguntam assim, ninguém sabia. Mas então os inimigos descobriram porque ele começou a reconstrução. Antes da reconstrução, os inimigos já atracaram. Por quê? Porque eles estão aí, atentos. E a gente tem que estar atento na reconstrução. A gente segura o segredo. Eu vou reconstruir a minha família. Guarda o segredo, guarda no coração. E começa a derrubar o altar idólatra. Começa a levantar um altar de adoração na tua casa. Começa a sondar, fazer a volta no muro, fazer a ronda no muro e ver onde estão as brechas. Começa a anotar as brechas. Eu preciso melhorar nisso, naquilo outro. E começa a colocar em prática com coragem, que Deus vai sustentar o processo, apesar da oposição. Vai levantar muita oposição. Muita oposição levanta quando você tem um grande projeto de Deus. Muita luta, muitas lutas terão durante a reconstrução. Mas siga firme em frente, porque Deus está contigo.
essa coragem a gente precisa buscar em Deus, né? Essa força, né? A gente busca na fé, né? Mesmo a gente não enxergando, a fé é o quê, né? A fé é aquilo que a gente ainda não vê, mas a gente crê que vai acontecer, né? Então, a gente precisa permanecer em fé, perseverar e confiar no Senhor. É muito certo que quando a gente está nesse tempo de reconstrução, nesse tempo de renovação, muitas coisas irão querer nos distrair. Muitas coisas irão querer, porque não é a vontade do mundo. Não é a vontade do mundo. Satanás, ele está preocupado com quem está com o Senhor. Com quem está no mundo, Satanás nem se preocupa. Mas com quem está aqui, com quem está seguindo a palavra de Deus, ele vai se preocupar. E ele vai trazer distrações, ele vai trazer medos, ele vai trazer dúvidas, vai trazer confusão. Então, nós precisamos ter discernimento, pedir discernimento ao Senhor e entendimento. Será que esse conselho vem do Senhor? Tudo nós devemos levar para a palavra. Tudo. Não há nada, como eu falei no início, não há nada que essa palavra não responda. E mesmo você tendo um aconselhamento, você precisa trazer a luz da palavra. Tudo precisamos trazer a luz da palavra, porque não tem erro. Se o Senhor te responde na palavra, é garantia. É garantia, é certo. É certo de que você está no caminho certo. Amém? E para encerrar, chamar o louvor. A gente, na reconstrução, a gente viu aqui várias fases, né? Um resumo das fases, né? A gente destrói altares idólatras, constrói altar de adoração, faz a inspeção nos muros, faz um inventário do que precisa, se posiciona e inicia. Mas isso não é um processo meu. Eberson é o bonzão, ele vai fazer isso. Isso a gente precisa fazer com Deus. Junto com Deus, com o apoio de Deus, porque Deus, ele vai na frente curando as feridas, na frente das batalhas. Deus é aquele que perdoa os pecados. Deus é aquele que levanta o caído. É aquele que arranca a raiz de amargura que tem atrapalhado na sua família. É Deus que te dá força para pedir perdão. É Deus que cuida dos teus pensamentos. É Deus que cura da depressão, da ansiedade. É Deus que cura aquele trauma, aquela palavra recebida que veio como uma flecha no coração. É Deus que cura. É Deus que apaga histórias do passado. É Deus que cura. E a gente precisa chamar esse Deus para dentro da nossa casa. Não tem reconstrução onde Deus está do lado de fora do muro. O templo, que simbolizava a presença de Deus, ele estava dentro dos muros. Senhor, eu quero cura para minha família, mas o Senhor permaneça do lado de fora dos muros. A gente precisa convidar Deus para estar dentro da nossa casa. Isso depende de mudanças de comportamento e posicionamento. Pai, não quero mais viver do jeito que eu vivia. Eu quero viver agora segundo a tua vontade. Eu quero que o Senhor direcione a minha família. Eu coloquei aqui nessa imagem a pedra angular. E a nossa pedra angular é Jesus Cristo. A palavra diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Está lá em Salmos 118. Atos 4, 11 e 12. Vem repetindo isso lá de Salmos. Diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, mas ela se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos.
Vocês entenderam o que eu falei? Essa é a pedra angular que rejeitaram. Não rejeite a pedra angular dentro da tua casa. Chame a pedra angular para estar dentro da tua casa. Vocês sabem qual era a finalidade da pedra angular? É a pedra que dava a direção de toda a construção. Os muros, eles eram direcionados pela pedra angular. Era a primeira pedra a ser posta. Era o fundamento de uma construção, onde todo o muro ele se apoia e ele não cai. Esse é o nosso Jesus. É a pedra angular daqueles que o recebem. Ele começa a direcionar a construção dos teus muros alinhados. E ele dá o fundamento da tua casa. Não uma casa construída sobre a areia, mas uma casa construída sobre a rocha. Onde bate vento, tempestade, tsunami, e aquela casa está construída na rocha, firme, na pedra angular. E vamos ficar de pé, igreja. Eu falei logo mais cedo aqui. Eu li a Bíblia algumas vezes, né? Mas tem versículos que eles saltam aos olhos quando você lê. Parece que, será que ele sempre esteve aqui? E esse foi um versículo que ele saltou aos meus olhos, porque ele traz muito ensinamento num único versículo, para a restauração das nossas vidas e restauração das nossas famílias. Está lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 2, 4 e 5. É um versículo que a gente tinha que estar grudado na nossa geladeira, para a gente sempre relembrar. Eu vou lendo ele bem pausado. Eu queria que vocês meditassem nele. Isso é meditar nas Escrituras. Ele diz assim: à medida que se aproximavam dele. Aí, vírgula, quem é esse dele? A pedra viva, que é Jesus. Cada vez à medida que se aproximavam de Jesus, cada vez que se aproximavam de Jesus, essa pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Vocês entenderam o que eu disse? À medida que nos aproximamos da pedra viva que é Jesus Cristo, nós nos tornamos pedras vivas na reconstrução de uma casa espiritual. A pedra angular, Jesus Cristo, à medida que nos aproximamos dele, nos tornamos pedra para poder direcionar os muros da nossa casa e da nossa família, para serem sacerdócio santo. Sacerdócio santos. Somos hoje sacerdotes na nossa casa, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo. Estou longe demais. Tenho que melhorar muita coisa. Tenho que melhorar meu comportamento, hábitos, meu modo de falar. Mas eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo. Eu quero ser essa pedra angular dentro da minha casa, direcionando a minha família. Eu quero ser uma pedra onde meus filhos verão e estarão aprumados, porque eu vou ser pedra e eles vão seguir o prumo da minha vida. Meu pai é base dessa casa, a minha mãe é base dessa casa. Eu quero estar aprumada de acordo com esse sacerdote da minha casa. E só quem faz isso é a pedra angular, Jesus Cristo. Quando a gente recebe Jesus como Salvador da nossa vida, não tem como permanecer da mesma forma. Aquela casa onde não tinha paz, onde só tinha discussão, ela muda, porque Jesus, ele vai para dentro do barco. A tempestade está do lado de fora,
Mas o Jesus que acalma a tempestade, Ele está dentro do barco, acalmando a tempestade. Chame Jesus para dentro do barco. Chame Jesus para dentro da nossa casa, da sua casa, e Ele vai transformar a tua casa. Chame Jesus, a pedra angular, para poder aprumar a sua família. Eu gostaria que vocês refletissem nessa letra. Medite nessa canção.